Paz do Senhor Jesus, bom dia para todos vocês. Hoje eu vim trazer uma palavra do Evangelho de Jesus Cristo para o seu coração, amém? Não vou falar de religião, porque religião nenhuma pode salvar a minha alma e a sua alma da condenação futura que há de vir, amém? Eu estou aqui para cumprir uma ordem que o próprio Jesus Cristo deixou para todo cristão, para toda a igreja, para todo servo e para toda serva dele. Em Marcos 16:15, Jesus Cristo dá a ordem: vão pelo mundo inteiro e preguem o Evangelho a todas as pessoas. A pessoa que ouviu o Evangelho, crê nele e for batizada, essa pessoa ela vai ser salva. Porém, a pessoa que ouviu o Evangelho e não crê, essa pessoa será condenada. Então eu só estou aqui para cumprir uma ordem que ele mandou, amém? Religião não salva ninguém. Religião evangélica, católica, espírita, macumba, quimbanda, umbanda, Allan Kardec, Chico Xavier, apóstolo, Maria, não pode salvar, mas Jesus, o Deus vivo, pode salvar, amém? Se você tem a sua Bíblia na sua bolsa, eu serei breve, apenas uns 20 minutos. Se você tem a sua bolsa, se você está na sua mochila, a sua Bíblia, abre no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Aqui é Jesus falando sobre a volta dele. Ele deixou os sinais que aconteceria antes da volta dele. E tenha certeza na tua mente e no seu coração que a geração do arrebatamento da igreja de Cristo é a nossa. Amém? Porque ele diz que a geração que visse todos os sinais se cumprindo, essa geração não passaria. Amém? E todos os sinais que Jesus deixou que aconteceriam antes do arrebatamento estão se cumprindo. Os terremotos que estão acontecendo na Venezuela, no Japão, em Araxá, em toda a terra, não é normal. Talvez você pense na sua cabeça que tem desde a criação do mundo, mas Jesus disse que antes do arrebatamento vai acontecer com frequência em muitos lugares do mundo. Também vai ter fome. Hoje você está comendo um pastel gostoso, mas daqui a uns tempos vai ter uma fome extraordinária em quase toda a terra. Quem falou foi Jesus, amém? Vai abalar o sistema político, o sistema financeiro, haverá terremotos, a guerra que está agora não é ainda brava, vai piorar. Isso não é para te pôr medo, foi Jesus que falou que vai acontecer. Não só como está acontecendo, mas vai se cumprir mais e mais. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a boca de Deus aqui na terra, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, ela tem que se cumprir até a última folha de Apocalipse, amém? E está se cumprindo. E aqui ele deixou um alerta, ele comparou a volta dele semelhante à época de Noé, lá no Antigo Testamento. Se você não está com a sua Bíblia, abre o Google do seu celular, porque você precisa de conferir o que vai estar aqui. Porque você não pode acreditar apenas numa pessoa falando de Deus. Você tem que abrir a palavra, você pode confiar. O pastor, o padre, o bispo não pode te salvar. Mas aqui você está direto na fonte. Aqui você está direto no Espírito Santo. Aqui você está direto na água viva que é Jesus Cristo. Aqui você pode depositar toda a sua fé e toda a sua confiança. Aqui é a palavra de Deus. Amém? Capítulo Mateus 24, versículo 36 ao 44. Jesus dizendo: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comeram
também. Até que o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou todos. Assim também será a vinda. E levou, entrou na arca, e não perceberam, e assim também será a vinda do Filho do Homem. Estarão dois no campo, um vai ser levado e o outro será deixado para trás. As duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma moendo trigo, uma será levada e a outra vai ser deixada para trás. Portanto, vocês vigiem, porque vocês não sabem em que dia o Senhor de vocês virá. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse em que hora o ladrão ia roubar a sua casa, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem vai vir a hora que vocês menos esperar. Amém? Irmão, Jesus fala que a volta dele vai ser semelhante à época de Noé. Por quê? Noé ficou 120 anos construindo uma barca, uma arca. Na nossa palavra, na nossa linguagem hoje, um navio de madeira, cobrido com betume, com todas as medidas que Deus disse para ele fazer. As pessoas chamavam Noé de louco. Falava: olha lá que louco, fanático, religioso, tem problema de cabeça. Tantas gerações de Deus que não chove nessa terra. Ele está falando que vai vir água que vai levantar esse barco desse tamanho. E todo dia Noé falava: irmão, arrependa-se, arrependa-se, volte-se para Deus, entregue os seus caminhos ao Senhor, abandone as práticas do pecado. Até que chega o dia em que Deus manda Noé, a mulher de Noé, os 3 filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé, e a mulher de cada um dos filhos, as 3 noras. 8 pessoas, 4 casal, entram na arca, e todos os animais, segundo as suas espécies de casal, vai entrando, e as pessoas vão olhando aquilo, e com o coração endurecido ainda tinha a oportunidade de entrar na arca. A arca hoje, a arca era uma sombra de Cristo no Novo Testamento. Cristo hoje é a arca da salvação. E quantas pessoas estão fora da arca, estão zombando do menino que liga o megafone numa feira para falar, chamam de louco, de fanático, de religioso. Mulheres e homens de Deus sobre todas as terras estão falando. Passe mais além, a terra está falando, os terremotos, o furacão que vai vir agora, El Niño de outubro até 2027, as enchentes, a fome, a guerra, vai piorar, a terra está gemendo, falando, arrependa-se, porque o Criador da vida e da existência vai voltar para levar o seu povo embora no arrebatamento. Ele está voltando. E assim era na época de Noé. As pessoas olhavam, zombavam. Jesus disse que elas bebiam, se embriagavam, casavam-se, davam-se em casamento, viviam a vida igual hoje. O sol, uma tarde bela, zombava, ria, acreditava no seu coração enganoso, acreditava no seu entendimento caído, acreditava na religiosidade, na hipocrisia, até que Deus vai mandando Noé e sua família entrar na arca, até que entre os animais, até o último. Deus, o próprio Deus, não foi Noé que fechou a porta da arca, porque Noé poderia ter um ressentimento. Deus fecha a porta da arca e começa a chover, irmão. Olha para esse céu, o sol que está agora. Imagina em 10 minutos escurecer, ficar cinza com as nuvens pesadas, começar a balançar essas ventas.
começar a levar as cadeiras. Foi assim na época de Noé. O tempo foi fechando e eles já começaram despertando. Opa, tem algo errado. Não chovia gerações. Que é isso? Cadê Noé? Cadê aquele louco fanático que gritava na rua? Parecia um louco. Cadê ele? Já entrou, a arca está fechada. A arca está fechada, mas hoje, nesse sábado, Jesus ainda está aberto, te chamando, falando: filho, filha, arrependa-se dos seus pecados, volta para a minha presença, esteja dentro de mim, eu dentro de você, igual uma corda de 3 dobras, entrelaçada, porque vai vir o arrebatamento da igreja. Eu, Jonathan, e você querendo acreditar ou não, vai acontecer. A pessoa zombando, a pessoa endurecendo o seu coração, irá acontecer. E o tempo foi se fechando e Deus começou a descer água nas nuvens, descer água, temporal. Já começou o barro começar a virar lama. As comportas da terra começou a rachar também. A água foi crescendo. Você tem ideia quando estoura uma represa igual em Minas Gerais? É bilhões de vezes pior que aquilo. Arrastou tudo. A arca começou a levantar. Morreu todos, irmão. Todos que ficou de fora morreu. Os que endureceu o coração para a palavra de Deus. Os que zombou. Os que quis acreditar no seu entendimento. Os que quis acreditar que a religião vai salvar, a religiosidade, os ritos religiosos, que a Bíblia não manda fazer. Muitos, Deus até condena. Por isso que Jesus está falando sobre o arrebatamento. Assim como foi na época de Noé, vai ser na vinda do Filho do Homem. A Bíblia diz que ele irá aparecer nas nuvens com poder e com grande glória. O céu vai se rasgar e ele vai vir montado num cavalo branco. A Bíblia diz que os seus olhos é como chama de fogo e na sua coxa, no seu manto, está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o Rei da Glória, é o Senhor dos Senhores, é o médico dos médicos. Amém? Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é Filho de Deus, é a Trindade Santa, é o Pai que é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Ele voltará. Todos os sinais que Ele deixou que aconteceria, todos já estão se cumprindo. Só falta 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Qual? E pois dada a ordem de Deus, e com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus vai descer até as nuvens. Os mortos em Cristo, quem? Os que morreram crentes em Jesus, na palavra, abandonando o pecado, renunciando, ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estiver vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados até as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e ali estaremos com Ele para sempre. E a terra vai entrar em 7 anos de período, grande tribulação. O sistema, o palco já está sendo todo armado para o anticristo entrar. Uma moeda mundial, não vai ter mais dinheiro físico, não vai ter mais papel, semelhante ao Pix, o Drex, vai ser uma moeda única. E Apocalipse diz: aqueles que ficar aqui, aquele que não estiver no sistema do anticristo, aquele que não aceitar a marca do anticristo, a Bíblia diz que eles não vão poder comer, não vai poder trabalhar, não vai poder vender, não vai se consultar nos hospitais. A
Bíblia diz que eles vão ter que correr para o meio do mato, para o meio das cavernas, das montanhas, porque vão ser perseguidos pelo sistema. Mas a igreja não vai estar mais aqui. E quando eu digo igreja, não é a placa da Assembleia, da Batista, da Mundial, da Universal, da Católica, da Romana, não. É todos os pecadores, eu e você, que confessar Jesus, aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, abandonar a vida do pecado, renunciar à carne, renunciar às vontades do pecado, renunciar à cachaça, renunciar ao cigarro, à maconha, à droga, à cocaína, à pedra, à prostituição, que é sexo fora do casamento sem ser casado. Sexo, prostituição não é só quem vende o corpo por dinheiro. Prostituição é quem faz sexo fora do casamento. Esses estão em prostituição. Todo pecado em geral, irmão. Aqueles que renunciam à mentirinha, à omissão, de brincadeirinha no serviço. Aqueles que renunciam à fofoca, vê a rodinha de fofoca e vai com os pés correndo, coçando para saber o que é. Para fofocar também. Aqueles que abandonam a idolatria das imagens, ficar adorando imagens que têm olho. A sua Bíblia católica diz que essas imagens têm olho, mas não enxerga nada. A sua Bíblia católica diz que essas imagens têm boca, mas não fala nada. A sua Bíblia católica diz que elas têm mão, mas não apalpa, têm pé, mas não anda. Quem tem que carregar é o ser humano. O apóstolo Paulo disse que por detrás de cada imagem dessa habita um espírito imundo, um demônio. A sua Bíblia católica diz isso. Amém? Aqueles que abandonam a mentira, as palavras de maldição, o xingamento, a inveja, a ira, a mágoa, a tristeza. A ira, a tristeza de outra pessoa que fez mal. Aqueles que não perdoam. Aqueles que olham a mulher passando na rua e deseja e cobiça ela no seu coração. Aquela mulher que olha para o homem na rua, nas redes sociais e deseja aquele homem no seu coração. Amém? A pessoa que abandona o pecado. Então hoje a arca ainda está aberta para você que está aqui. Eu poderia falar na Manjagote, onde eu costumo falar. Poderia falar nas praças do mercado. Mas hoje o Espírito de Deus me incomodou para falar do lado desse brinquedo. Não é coincidência, é cristocidência. Jesus Cristo é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabia que era você que ia estar aqui hoje, não era para outra pessoa, era para você. Ele está chamando você para largar o pecado, você para abrir seu coração para Ele, você para parar de querer acreditar no seu entendimento caído, no seu coração enganoso, na religiosidade. É você. Sabe essa verdade que está ardendo dentro do seu coração agora? Ou está ardendo querendo te convencer, ou está te confrontando. Sabe o que é isso? É o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo ainda está na terra. O Deus que está na terra hoje é o Espírito Santo, que desceu em Pentecostes. E a Bíblia diz que só Ele, só o Espírito Santo pode convencer eu e você do seu pecado. A Bíblia diz que se Ele não convencer, ninguém mais convence. Não é por força e nem por violência, apenas o Espírito Santo de Deus. Amém? Se você está no vício da cachaça, Jesus Cristo Ele te liberta. Se você está no vício da droga, do cigarro, desde a sua infância, Jesus Cristo Ele te liberta. Se você está preso na pornografia, na prostituição,
prostituição, na idolatria. Ele te liberta. Você só precisa dar o primeiro passo. A única coisa que ele não vai fazer é obrigar você a querer vida eterna. É obrigar você a querer salvação. É obrigar você a amar ele com o coração aberto, sem religiosidade, sem hipocrisia, sem ritos religiosos, de alma aberta, coração aberto, mente aberta, espírito aberto, entregar seu corpo como um sacrifício vivo. Hoje ele está te chamando nessa manhã de sábado. Amanhã vai ter jogo da Copa do Mundo. E a pergunta é, será que a mesma empolgação que você está para o jogo da seleção, você está preparando a sua alma para subir no arrebatamento? Faça essa pergunta dentro de você. O jogo amanhã vai passar, eles ganhando ou não. O bolso deles vai cair dinheiro. O churrasco na casa deles vai acontecer, perdendo ou não. Mas eles têm a vida espiritual deles. E você, a hora que você descer a sepultura, não vai ter o seu marido, não vai ter sua esposa, não vai ter a sua faculdade, o seu diploma, não vai ter o seu carro caro, a sua casa, a mansão, não vai ter a sua faculdade, as suas roupas, não vai ter o seu dinheiro, não vai ter seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, não vai ter Pedro, não vai ter Maria, não vai ter Aparecida, não vai ter João, não vai ter Marta, não vai ter Paulo. É mentira. A sua Bíblia católica, ela diz claramente que eles nem sabem o que está acontecendo na terra. Eles não podem ouvir suas intercessões, suas orações. Quem criou isso foi a igreja dos homens, a religião humana. Amém? A Bíblia diz que só Jesus pode interceder pelo pecador. Só Jesus derramou sangue por mim e por você. Amém? Talvez você se entristeça agora e diga, Jonathan, mas isso é a nossa fé. Mas o que você chama de fé, a sua própria Bíblia, a palavra de Deus, chama de cegueira espiritual. Que tem um véu no seu coração e nos seus olhos que precisa ser rasgado. E só vai ser rasgado quando você confessar e aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. João 8,32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? João 14,6, ele resume essa verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho de salvação. Não tem outra verdade que não seja Cristo e a sua palavra. Não existe vida eterna em outro lugar que não seja Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Resumindo, para finalizar, eu sei que você também está cansado, eu também estou, acabei de vir do serviço. E sei que não é bom ficar escutando um aparelho desse. Entra na arca hoje, enquanto ainda há tempo, porque a trombeta pode tocar hoje, pode tocar na hora do jogo, pode tocar daqui a um mês, pode tocar até 2030. E a pergunta é, você está preparado? Você está se preparando? Será que você está disperso? Igual aquele povo da época de Noé que foi arrastado pelas águas. Hoje Jesus está te chamando. Entra na minha barca, que sou eu mesmo. Entra na minha presença. Não precisa abandonar o cigarro, a cachaça, a prostituição para vir. Vem do jeito que está. É eu que vou te libertar. Amém. É eu que vou te transformar.
É a palavra que vai te transformar, te lavar, é o Espírito de Deus. Se você esperar abandonar o cigarro, a cachaça, a prostituição, o pecado, a pornografia, os vícios, para buscar a Deus, o Senhor, a Jesus, ao Espírito Santo, a palavra, você nunca irá buscar, porque a sua carne quer o pecado, a sua carne quer o desejo da carne, a minha carne quer o pecado. O apóstolo Paulo diz que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque um é oposto um do outro. Um quer fazer o que o outro não quer. E qual que vai vencer? O que você alimentar. Se você aceitar Jesus, renunciar às práticas do pecado. A Bíblia diz que quando você confessa Jesus como seu Salvador e Senhor único, o Espírito dele, o Espírito de Deus vem e habita dentro de você. E o Espírito Santo tem muitos frutos: amor, perdão, longanimidade. E um dos frutos é muitos. Um deles é domínio próprio. Ele vai te libertar do cigarro, da cachaça, da droga, da prostituição, da mentira, da fofoca, da idolatria. É Ele que vai abrir seus olhos para a verdade. Amém? Então volta para a presença do Senhor enquanto há tempo. Ele disse aqui, nós acabamos de ler: se um ladrão souber, se o dono da casa, o pai de família, você que é pai, presta atenção nisso. Se você soubesse a hora que o ladrão vai entrar na sua casa, você não ficaria vigiando? Você não ficaria já com o porrete na mão? Então fica vigiando, você em sua casa. Alerta sua mulher, você é o homem da casa. Alerta sua mulher para ler a Bíblia, vocês lêem a Bíblia. Não adianta ir na igreja ouvir palavra de culto, de missa todo domingo, e chegar em casa e deixar a Bíblia aberta de enfeite, amarelada, empoeirada na estante. Salmo 91, isso é hipocrisia. Isso aqui é só papel, se for fogo vai queimar. Isso aqui é só tinta impressa. Mas o que está aqui dentro é a palavra de Deus. Você tem que viver a Bíblia, você tem que viver a palavra. Ela tem que estar enraizada na tua alma, nos seus pensamentos, emoções, sentimentos, decisões, comportamentos, no seu eu, no seu coração, na sua mente. A Bíblia chama mente de coração e o coração de mente. Você tem que viver a palavra. Não adianta você querer passar um radex aonde a Bíblia te confronta o seu erro. Que é um exemplo, Salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direito, Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. É lindo, é bênção, é maravilhoso. Mas e quando o próprio Deus fala no Novo Testamento? Aquele que olhar para a mulher na rua e desejar no seu coração, já cometeu adultério com ela. Aquele Deus que diz no Novo Testamento: esforça para entrar pela porta estreita, porque ampla é a porta e espaçoso é o caminho que leva para o inferno, e são muitos que entram nessa porta. Aonde Jesus diz que no inferno vai ter choro, vai ter ranger de dente, o fogo não apaga, o verme não morre. Aí não, vamos na papelaria comprar um radex e passar na nossa Bíblia. Deixa só o que agrada a nós, só vem a nós. O vosso reino, jamais. Porque o reino de Cristo é aquele que quer vir após mim, atrás de mim, me seguir. Negue-se a si mesmo. Toma sua cruz dia após dia e siga-me. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida nessa terra, nesse mundo aqui, vai perder sua vida eterna. Mas aquele que perder sua vida aqui nessa terra, por amor de mim e por amor do Evangelho, esse achará a vida eterna. E ele continua: porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou talvez você acredita que existe purgatório também. Uma grande mentira que Satanás coloca. Não
salvação é mentira feita por Satanás. Hebreus 9:27. Ao homem foi ordenado a morrer uma só vez, e vindo depois disso vai seguir juízo final. Jesus foi muito claro, a pessoa que mais pregou sobre o inferno chama Jesus de Nazaré, o Deus vivo. Ou existe salvação eterna, ou existe morte eterna. Ou existe bênção, ou existe maldição. Não pode sair da mesma fonte duas águas, doce ou amarga, limpa ou suja. Amém? Então volta hoje para a presença do Senhor. Eu não vim aqui te chamar para religião. Eu estou te chamando para João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a Bíblia, você vai ser liberto das mentiras, do engano, da religiosidade, da hipocrisia, do pecado. Quando você conhece Jesus, você vai ser liberto. Amém? Volta para a presença, porque logo Cristo vai vir nas nuvens com poder e com grande glória. Não queira ficar aqui após o arrebatamento no sistema do anticristo, porque será doloroso, vai ser triste. Amém? Mas nós, a igreja de Cristo, vai estar com ele nas bodas do casamento, do noivo que é Cristo com a noiva que é a igreja. Amém? Louvado seja Jesus Cristo. Comece a ler a Bíblia na sua casa. Eu já te falo, vai ser batalha espiritual. Satanás não quer que você conheça a verdade. Quando você pôr no seu coração para ler a Bíblia, desde o começo até o fim, pode estar com energia de 10 energéticos. Sua boca vai começar a abrir, abrição de boca. Pessoa que não te ligava, 15 anos vai te ligar. Cachorro vai começar a latir. Passarinho, gato vai começar. O batalha espiritual, irmão. Satanás vai usar de tudo. Ele não quer perder a alma de quem está perdido no mundo. Ele não quer que seus olhos sejam abertos. Entrega sua vida para Jesus enquanto há tempo. Ele te ama. Derramou o sangue dele numa cruz, sem merecer, sem pecado, inocente, santo. Deus que se desfez, desceu da sua glória, desceu da sua majestade, do seu trono, aonde os querubins, serafins, os anjos, arcanjos tem que se prostrar diante dele, aonde tem 24 anciãos com suas coroas, que fica tirando a coroa e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, a Trindade. Amém? Só Ele é digno de todo louvor e adoração. Só Ele é digno de culto. Amém? Então, chega no seu quarto.